queridos, paz do Senhor Jesus, amados. Eu me tenho um documento assinado por mim mesmo, para Moá, que não uso mais aquela porcaria de bota que não estou aguentando mais. Tem hora que o pé dói, e me dói em mim também, porque eu sou o dono dele, dói em nós dois. Mas deixa para lá. Amém. Já é do conhecimento de todos, queridos. Estamos já com a data... Não. Já está a data marcada, dia 25, se Deus permitir. Nossa reunião, prosperidade financeira, princípios de Deus. Coisas que eu jamais falo, vão ser muito importantes, implantar eles em você. Dia 25 aqui em Casa Mãe. Título da palavra já é do conhecimento da maioria. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Colocar os olhos no endereço certo. Queridos, é sabido, é praxe, que um corredor não pode, correndo, olhar para os lados. Não só vai diminuir a marcha, como vai, mais em seguida, vai chegar uma hora, vai perder o equilíbrio. Eu que ando de moto, a gente sabe que o ponto que você fixar, porque está na viseira de um capacete, tua visão é muito limitada. O ponto que você olhar vai nele. Se você quer passar por obstáculo, não olhe ele, porque você vai para cima sem perceber. Isso é fato. O Senhor Jesus afirma isso categoricamente. Em Mateus capítulo 6, 22, ele diz, dependendo de onde você vai olhar, você vai ter luz ou trevas dominando você. Em Mateus 6, 22, o Senhor Jesus diz, são os olhos a lâmpada do corpo, a janela, a porta de entrada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Em seguida ele diz, se for escuridão, vai ser densas trevas. O Senhor afirma categoricamente que a forma que você olhar, para onde olhar, é o que vai cobrir você. Se eu olhar para o que é luz, a luz vai estar sobre mim. Se eu olhar ao inverso, se prepare para muitos problemas e dores de cabeça. O Senhor tinha dito para Josué, em Josué 1,7, Josué, veja bem, seja forte, e para você ser forte não pode olhar nem à direita nem à esquerda. O que Deus quis enfatizar para Josué? O que Deus está enfatizando para mim e para você hoje? Se você quer ser forte e quer ver minha força na tua vida, você só vai poder ver isso se cumprir, de você ser forte, se não olhar onde não deve. A tua força em Deus está condicionada a não olhar para os lados, a ficar focada no quê? Já vou te mostrar, são 9 pilares. 9 que Deus, você já vai estar com o esboço no teu celular, para nunca esquecer a pregação. 9 pilares que você não pode tirar os olhos deles, senão tua vida afunda mesmo. Vejamos no abecedário, quase o abecedário completo de exemplos que vou rápido te mencionar aqui. Pessoas que olharam onde não deveriam olhar. Vamos começar letra A, em Hagar. Hagar é que era escrava de Abraão, ele chegou nela e trouxe Ismael. E ela está fugindo agora de Sara. Em Gênesis capítulo 21, versículos 15 e 16, Hagar fixou os olhos dela no tamanho do deserto que ela tinha que enfrentar. E ela passou a só ver aquilo. Vamos ver. Gênesis 21, 15 e 16, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela um menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco. Porque, Hagar dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, como nós fazemos também. Daqui a pouco, no versículo 17 em diante, ela tem encontro com Deus. E no versículo 19, como resultado disso, ainda estamos em Gênesis 21, 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Todo mundo diga, o poço já estava lá. Abrindo ela os olhos, viu um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre. Queridos, o poço já estava lá. Mas como ela, eu, você, tem aquela hora, você que nos assiste, aquela hora que a gente fica obcecada no problema, no deserto, na situação.
O poço está do lado, a gente não vai ver. A solução está do lado. Literalmente, aonde você olhar e focar, é o que vai ser. Então, por Hagar, nós aprendemos que a gente não pode ficar obcecado pelos problemas. Quantos dizem amém aqui? O Senhor tem coisas diferentes para te mostrar. Mas você vê muito crente, filho, filha de Deus, sinceros, adoecidos. Porque só estão focando naquela dor de cabeça, aquele problema, aquela afronta, aquela sentença que saiu, porque vai me despejar, porque falou que vai não sei o quê, porque disse que o diagnóstico é de morte, porque meu filho, queridos, o Senhor nos pede com Hagar, para a gente aprender a lição. Não tire os olhos de Deus, deixa Deus sempre abrir teus olhos, para ver o que Ele já está fazendo. Letra B, os discípulos a caminho de Emaús. O Senhor Jesus tinha dado ordens precisas. Vou morrer na cruz, vocês não entendem, não vão entender. Vamos ter problema, porque vocês não vão entender. Mas, pelo menos, vou falar em português claro. Morro eu e ressuscito, não saiam de Jerusalém. Se encontrem algum canto aí que achem apropriado e fiquem orando até eu voltar. Diz que 2 deles estavam indo a Emaús, a uma cidade longe. E diz que o Senhor Jesus chega do lado deles, porém não conseguiam reconhecê-lo, porque os seus olhos estavam vendados. O Senhor pergunta para eles: que assunto vocês estão abordando? Ou seja, o que vocês estão vendo? Qual é o quadro? Você é o único em Jerusalém que não viu tudo o que aconteceu? Não viu lá aquele Jesus que mataram e tal, e agora tudo foi? Esse é o problema. E aí ele pergunta para eles: mas quais problemas? Não estou entendendo. Lógico que não estou entendendo, ele ressuscitou, está do lado deles. Outra vez o Senhor disse para a gente: se você olhar para o lado errado, eu do teu lado você não vai me ver. Tem crente que já não sente nada. Estou falando de sinceros, porque não me interessa nesse púlpito gente que está brincando de evangelho. Estou falando de filhos de Deus, filhas que oram, que procuram o poder de Deus. Estão aflitos, estão apáticos, estão abatidos, nem sentem mais a presença de Deus. E você vai ver, todo o problema está é que estão olhando para o lugar errado. Estão igual ao corredor que está olhando para o lado. Não tem como. E aí, quando se abriam os olhos deles, ele estava aqui, pois é. E aí retomaram. Letra C. Jacó colocou os olhos na esposa errada. Puxa, ele era do deserto, ele sabia disso, isso não era novidade para ele. Era uma grande vergonha na casa, casar a menor quando a maior ainda não casou. Isso é coisa vergonhosa para o pai, não é só para a menina. Jacó sabe disso, ela é a menor, ele já está de olho, quero casar com ela. Meu, você enlouqueceu, cara. Aí não é à toa que Lobão, porque a Bíblia diz que o nome é Labão, eu estou dizendo, Lobão, o pai dela deu a mulher errada para ele. E falou, e ele não pôde reclamar. Falou para ele: você sabe que está errado casar a menor quando a maior está solteira. Que pai que planeja o casamento da menor se a maior fica em casa? É verdade, então agora você fica com ela. E não é só isso, a menor era a xodó do pai. O pai virou um demônio, depois que o cara olhou para a filha dele. Virou um demônio. Começou a fazer miséria com Jacó. E aí quando alguém me diz: por que Labão virou lobão, esse lobo louco? Porque Jacó colocou os olhos da menina errada. Olhar para o lado errado só vai trazer problemas. Letra D, 1 Samuel 17, 24. Isso aqui não dá liga, o que você vai ler agora. Porque esses que viram o Golias lá, os gigantes, e saíram correndo, eles não tinham desculpa. Em 1 Samuel 17, 24, foi quando Golias apareceu, aquela história, lembram que Davi mata Golias? Aí Golias aparece, dá os berros dele lá de um belo endemoniado. E aí toda a nação dos guerreiros do exército, todos os israelitas do exército que estava lá, vendo aquele homem, diga, olharam para Golias. Fugiam de diante dele e temiam grandemente. Por quê? Eles já mataram tanto gigante antes. Eles foram enviados por Deus para destruir amalequitas, que eram maiores do que esse cara, esse Golias. Eles tinham matado muitos gigantes já com Saul.
E por que estão desse jeito agora? Eu sei por quê. Porque estão focando no tamanho de Golias do problema. Eles esqueceram as experiências passadas. Tem crente, tem filho, filha de Deus, que está chorando pelos cantos, por um problema que outrora enfrentou problemas maiores e venceu. Ué, mas você não é a mesma, não é o mesmo que testemunhou um ano atrás? Sim, mas desta vez, mas como está menor? Eles são iguais. Se a gente olhar demais para um demônio, para um sonho que ninguém entendeu, para uma bruxa de Blair que apareceu na janela, para um urubu que pousou no chaminé, queridos, acabou nossa força. Porque aqui toda a nação ficou à mercê dos demônios. Davi olhou para o cara e falou: estou vendo a volta por cima, eu mato esse aqui, fico rico e paro de entregar marmita para os meus irmãos. Vou subir de cargo. E ele não era bobo, dá para dar glória a Deus aqui? Aplaude a Deus, aplaude. Letra E, Adão e Eva, diz que as árvores do jardim eram extremamente atraentes para olhar. As árvores do jardim, o jardim era uma coisa. Mas eles tiveram que pôr os olhos naquela que está ali. Que desgraça. E o diabo já diz: vamos olhar aquela ali, do mal, porque de bem já sabiam, só faltou a desgraça. Olha, a árvore da desgraça é realmente uma maravilha. Aí terminou a gente aqui, um tendo que fazer o gato de vizinho para pagar a conta de luz, para economizar. Não é uma desgraça? E por que começou tudo isso, pastor? Porque eles olharam, e o que olharam, nasceu neles o desejo. De tanto que olharam para aquela árvore, rodaram. E nós pagamos o preço. Simples assim. Que mais? Letra F. Davi, no momento da sua tentação, olhou, viu a esposa de Urias, colocou os olhos ali. Não devia. Não devia. Porque Davi já era um senhor. Já essa parte na vida dele tinha que estar morta, na verdade. Já é um senhor, já está cansado, já tem esposas, tem filho. Porque foi a desgraça. Arrebentou tudo. Acabou matando Urias, o seu servo mais fiel, com todo aquele exército que o seguia. Acabou tendo que ser corrigido por Deus, aguentou o cão, porque Deus falou ele vivo, para a nação não repetir o erro de Davi. E tudo isso surgiu da onde? Davi colocou os olhos. Uma coisa é bater o olhar, outra coisa é colocar os olhos. Colocou os olhos onde não deveria. Olha que desgraça. Pastor, o que eu tenho a ver com Davi? Ué, não olhe para o chefe. Olhar para a lâmpada para ninguém falar, ele falou, olhou para mim. Você já tem tudo. Pastor, mas a minha não é igual a essa, eu sei, porque essa tem demônios no corpo, a tua é cheia do Espírito Santo. É simples assim. Ah, meu marido não é igual a esse, lógico, esse está com sacitelera no corpo dele, toda a vida dele se conduz em cima do não sei o que, até o cílio ele deve fazer, esse cara aí. Teu marido é cheio do Espírito Santo, está lutando com demônios, está desbravando o inferno. É lógico que não vai ser igual. Mas não, é ali. Como ali? Dá glória a Deus, vai. Vamos mudar de assunto. Esposa de Potifar, letra G de garrafa. Porque essa mulher tinha cara de garrafa. O rosto dela. Ela foi olhar aonde? Pô, está lá Potifar, está lá. Em José. Olha que desgraça que deu. Colocou os olhos no menino errado. Vocês lembram da história? Ela não ficou com ele, ficou sem. Se sentiu porque ele jogou ela feita lixo, ela se sentiu assim. Pôs ele na cadeia que não fez nada. Ele se tornou o número 1 da nação. E o pescoço dela rodou. Pastor, está escrito na Bíblia que ele enforcou ela? Não, ele não precisa escrever. Eu sei como funcionava na época. Se ele não lava a honra dele, ele nem pode sentar na cadeira onde está. Rodou, porque colocou os olhos onde não deveria. Números, letra H, 21, versículo 5. Leia algo comigo, porque não dá liga mesmo. Isso é uma loucura. Aqui o povo de Deus, quando estava no Egito, sendo massacrados. No Egito, o povo de Israel não podia ter nome, porque não podia ter identidade. Era tudo com ferro quente no pulso, com número, não na mão, para que seja visível o tempo todo, no pulso. Então, o egípcio não chamava o judeu pelo nome, não tinha nome. Número 508, estou aqui, Senhor, estou aqui para obedecer. É isso.
Eles clamam a Deus para Deus fazer o faraó parar de judiar tanto deles. Deus faz muito mais que isso. Deus liberta eles, mata faraó, abre o mar vermelho, transfere a riqueza do Egito para eles, põe uma nuvem de dia, cobrindo eles com uma glória ímpar, à noite fogo, traz água de rocha, faz tudo. De repente eles surgem com uma ideia. Em Números 21, versículo 5, e falou o povo, os maiorais, contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Olha que pergunta. E a resposta não está óbvia. Para que morramos neste deserto onde não há pão nem água, não é verdade. Eles chegavam nos nossos países árabes, a gente montava para eles as nossas feiras mais elaboradas da nação, class, porque sabíamos que esse povo está munido de recursos e pagam bem. Então eles estavam comendo o melhor do que tinha na terra, roupa, tudo. Para morrer nesse deserto onde não tem água e pão, e a nossa alma está farta desse maná vil. Então, havia um maná que descia do céu, feito pelos santos anjos, o sabor dele era impressionante. Quem imitou ele, eu experimentei, uma delícia. E isso era só o pão, o resto carne, uva, pode comprar o que você quiser aí. Mas por que eles estão vendo deserto e o maná virou uma coisa vil? Por quê? Porque colocaram os olhos que eles ainda não chegaram no que Deus prometeu. E eu entendo que há alguns aqui, dos que nos assistem aqui nesta igreja, que me diriam o mesmo. O que Deus me prometeu, não vi até agora. Deixa eu te falar algo, você não viu, é verdade. Não aconteceu ainda. Mas o Senhor Jesus na tua vida já é uma promessa. O Senhor na tua vida já é algo acontecendo. Você não vê um progresso, mas quem te olha está dizendo, como você mudou? A gente chega em lugares. Uma vez eu cheguei para uma pessoa, pastor muito conceituado no Brasil. Ele é próspero, Deus deu muito dinheiro para ele, ele é sincero. E eu, dozinha de mim, só moi, sei o que eu estou passando. Aí eu sentei na mesa, aí um dono de uma televisão falando que ia me dar não sei o quê. Também eu nem quero nada com TV. Aí ele falou, não. Para ele, não, o apóstolo Luiz não precisa dessas coisas, Deus cuida dele tão bem. Eu falei, não fala meu lugar, cara, se eu soubesse. Mas é assim que as pessoas nos veem, está me entendendo? Aí o banqueiro, é verdade, fala tudo para ele aí. Eu não estava precisado, uma vírgula, cheguei em casa, quebrei tudo. Mas é assim que as pessoas te veem. Você fala que está com problemas, é verdade, não chegou a promessa. Coisas que Deus nos prometeu aqui há 9 anos, não vimos ainda, de mesmo andar no ar, glória, abrir o mar pelo meio. Isso vai acontecer já. Mas você vê, não aconteceu. Mas nós estamos, o Senhor Jesus na nossa vida já é um milagre. Já é promessa se cumprindo. Quem vai aplaudir ele aqui? E eles agora estão vendo o deserto. Do abecedário, letra I, Saul desgraçou sua vida, porque olhou para Davi errado. Saul era lindo, era um presente de Deus para a nação, era sério. Aí Deus investiu nele. Aí aconteceu com Saul o que acontece com muita gente. Enquanto você não ungia nada, a pessoa está ali com a gente e tal. Dá uma unção, Deus abriu uma porta financeira. Deus já falou comigo que terminou meu tempo aqui. Eu sei, igual o filho pródigo, você só pediu para sair porque tinha algo na mão. Aí vai, se arrebenta lá fora, o tempo mostra mesmo. E aí Saul aconteceu a mesma coisa. Veio o dinheiro, veio o poder, agora tal. E ele se endiabra. Ele fica louco, perde a unção, entra um demônio nele, é corporal, a voz engrossa, a mão entorta, ele vê que não está nada legal. A chefia dele diz, você está com uma entidade no teu corpo. É verdade, ele sabia disso. Mas Deus amava tanto Saul, porque Saul era lindo nas suas origens, querendo resgatá-lo. Deus levanta para ele um rapaz que já é jovem, uma lâmpada, que era Davi, cheio do Espírito Santo. O que Deus queria? 3 coisas. Número 1, toda vez que Saul olhasse para Davi e visse essa alegria que emana de Davi, Saul lembrasse da alegria que ele tinha quando era cheio do Espírito Santo, para ele voltar. Segundo, toda vez que ele olhasse para Davi, visse que ele tem essa unção que está sobre ele, porque a Bíblia diz que Davi já estava com o Espírito Santo cheio,
Deus queria que Saul, vendo esta unção, lembrasse que ele também é ungido e voltasse para as suas origens. Terceira, Davi era a proteção que Deus colocou para Israel, porque Saul já estava endemoniado. A desgraça do exército de Israel está iminente. A qualquer hora, Saul vai perder a unção, as forças de vez. Israel vai virar refém dos quintos dos infernos. Os demônios iam querer destroçar Israel, porque agora estaria à mercê. Deus coloca Davi. E Saul, toda vez que olha para Davi, ele vê que não importa a empreitada, ele volta vivo e ganha tudo. O que Deus estava dizendo para Saul? Está endemoniado? Eu pus alguém ungido que vai entregar o Oriente Médio aos teus pés. Que lamentável que Saul não conseguiu ver isso. Ele resolveu, ele viu, sentiu e viu. Mas ele tomou a decisão de colocar os olhos em Davi errado. Desse jeito, ungido, com poder e alegria, todo mundo seguindo ele, ganha todas. Então só falta ele roubar meu reino. Olha que palhaçada. Virou um inferno, porque colocou olhar errado no liderado, virou um inferno. Fez a vida de Davi um inferno, não precisava. E mais ele perseguia Davi, mais Saul sentia os demônios sufocando a vida dele. Até que Saul morre na mão de uma amalequita. Não teria uma morte mais vergonhosa. Um povo que Deus falou, vou eliminar da terra, esse que mata Saul. Precisava, porque colocou os olhos errados no liderado. Queridos, toda vez que se olha errado, dá uma desgraça mesmo. Letra J, o Senhor Jesus falou assim para os discípulos, não olhem o templo majestoso, porque eles olharam o templo e falaram, Senhor, olha como ele está brilhante, adornado o templo, parece que está revigorado. O Senhor falou, não vai ficar pedra sobre pedra, esquece esse lixo. E não olhem, não ponham os olhos nos fariseus, porque são todos servos de Satanás. Aparecem com pedras preciosas no peitoral, mas é tudo para roubar o povo. Não pode. Fiquem de olho em mim. Quando o Senhor Jesus fala, fiquem de olho em mim, nele, nesta hora, ele não tinha um tostão furado no bolso, um terreno no nome dele, uma casa no nome dele, com todas as doenças corporalmente nele, acabado, destruído. E ele falou, não, tirem os olhos de mim, porque a qualquer hora eu vou morrer, ressuscitar, e o poder todo que está em mim, vou liberar, vai emanar para dentro de vocês. Quem dá glória a Deus e aplaude o Senhor aqui. Graças a Deus que os discípulos não se venderam. Graças a Deus que os discípulos não se venderam para os fariseus. Letra K, e termino essa parte aqui. Davi diz, eu olho para os montes de onde me virá o socorro, vendo o Senhor. O que era isso? Antigamente não havia tecnologia, não tínhamos Kleshen, não tínhamos bazuca, não tínhamos. O armamento era seta, tal. Então, era sabido que um grupo minoritário em cima de uma montanha mata um exército inteiro que está encurralado no vale. Então, sabia-se que a montanha representa o socorro humano. Os demônios, por mais imbecis que são, acertaram nessa, falaram, todos os nossos postes ídolos e altos têm que ser colocados na montanha. Então Davi diz, eu, no momento mais difícil da minha vida, eu olho para os montes, mas eu não vou esperar que meu socorro vai vir do ser humano. O meu socorro, os meus olhos continuam no Senhor. E Ele que vai me livrar aqui. Porque Ele estava no vale. Parabéns, Davi. Agora, queridos, falemos dos pilares, são 9. 9 pilares que o Senhor está te pedindo, não ponha, olha, não tire os olhos dos 9 pilares. Pilar número 1. Esses pilares não podem ser revogados da tua vida. O Senhor está te dizendo, fica de olho no meu comando para a tua vida. O Senhor surge com um comando que faria, parece que Jesus é de um idiotinha mesmo. Porque nós tínhamos uma muralha de Jericó, nem os gigantes da época, os anaquins, todos eles, não conseguiram derrubá-la para invadir, nem os gigantes. Então Deus chega para o servo dele, ou serva dele, no caso Josué, e diz assim, Josué, você precisa dar muitas voltas, precisa andar orando em volta disso aí. E o resultado vai ser o sobrenatural. Você vai ter um resultado sobrenatural. Eu quero imaginar o que não estavam comentando entre si, os inimigos que estão em Jericó, nas muralhas, lá em cima.
vendo Josué e o povo que ele está arrastando com ele, dando volta. Devem ter chamado de idiotinhas, não é à toa que é crente, Bíblia desodorante, olha lá. Mas por que Josué fez aquilo? Porque ele não tirou os olhos do comando que Deus lhe deu. O Senhor te deu comandos. Tem comando de levanta de madrugada e orar. Comando, jejuar, o café e falar mal do pastor Vissan, dozinha dele, mal está podendo andar com o pé. Coisas do gênero, comandos. Você tem que entender que os comandos vão liberar o sobrenatural na tua vida. E você não pode tirar os olhos deles. Olha, vai lá e peça perdão. Perdoa fulano. Comandos. Entrega isso na minha igreja, se dízimo, oferta, não sei. Vai lá, entrega. Comandos. Josué não tirou os olhos do comando que Deus lhe deu. Outro dia, mesma história, réplica. Terceiro dia, repetição. Quarto dia, nada novo. Está lá, o que está fazendo? Está de olho no comando que Deus lhe deu. Nós recebemos de Deus um comando. Avivamento. Vai ser pregado o evangelho, vai virar uma loucura. Vamos arrastar aí pelo mundo a glória de Deus. É um comando. E para esse comando, orem, falem disso no púlpito, mesmo que todos desistam, deixou de ser moda. Continuem em cima. É um comando. E nós estamos em cima. O romper vai vir pelo sobrenatural. O teu bolso vai encher de dinheiro, porque Deus não dá só poder, não. Deus dá recursos materiais, rejuvenescimento facial, corporal, recriação de órgãos. Deus faz tudo. Mas por quê? Comando foi observado. Primeiro pilar, não tire os olhos do comando, dos comandos que Deus te deu. E porque Josué não tirou os olhos, a muralha ruiu. Aplaude o teu Deus, aplaude. Resultado sobrenatural, o Senhor te prometeu. Segundo, fique de olho na verdade absoluta que fui eu que te coloquei nessa. Nessa o quê? Nessa empreitada, nesse desafio, nessa guerra. Deixa eu te falar algo, tem coisas que Deus nos pede. Uma vez, eu já sabia, que se um dia eu tivesse uma igreja, eu teria tais problemas que eu não ia querer nunca na minha vida. Um dia ele me acorda, me pede abrir uma igreja para ele, e realmente nela eu tive todos os problemas que imaginei, e veio até com chantilly e outros que eu nem sabia. Não estou reclamando, para vir nessa igreja pregar é a coisa mais linda do mundo. Terça-feira às vezes vem eu, João, a Joana, a Carla e uns anjos, e estamos todos felizes aqui. E eu venho com o maior amor do mundo. Mas não vou mentir que tudo que eu imaginava que ela me daria de dor de cabeça deu em dobro. Mas uma coisa eu nunca esqueci. Foi Deus que me colocou nessa. Pastor, a loja. Mas foi Deus que te falou para abrir esta loja. Foi Ele que te colocou nessa guerra, nessa empreitada, nesse negócio. Pastor, eu orei muito, Ele confirmou que esse fedorento é meu marido. Foi Deus que te colocou nessa guerra. Porque as pessoas mudam no meio do caminho, não é? O cara era um cisne, aí baixou nele um saci tereré e veio um demônio. Porque ele quis, igual a um Judas. Ele quis. Mas nunca se esqueça, foi Deus que te colocou nessa. Quem dá glória a Deus aqui? Foi Deus que me colocou nessa. Ele vai fazer algo grande. Vai ver um romper. Isso em Juízes 7 aconteceu com Gideão. Deus chega para Gideão e diz: Gideão, eu preciso de você, preciso que encare uma briga para mim e por mim. Gideão diz: impossível. Deus diz: eu sei, mas o anjo está do seu lado, nós vamos arrebentar. Então tá. Agora para Gideão está muito difícil. Problemas surgiam, e não é porque Gideão estava de brincadeira, não. É porque ele estava na guerra do Senhor e o diabo queria se opor a Gideão. Chegou uma hora, Gideão está com pouco povo, de 32 mil para 300, está sem comida, sem dinheiro, sem crédito, sem credibilidade. E agora ele está adoecido, enfraquecido na sua fé e duvidoso. Sintoma natural na gente. As coisas não só estão indo para trás. Então Deus cruza o caminho de Gideão para dizer: eu preciso
que você devolva os olhos de que fui eu que te coloquei nessa guerra. Em Juízes 7, versículo 9 a 15, vamos ler só 2, 3 versículos deles. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te. O verbo levanta-te é, levanta os olhos para cima. E desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Não tire os olhos de mim, que te dei esta vitória. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purá, ao arraial dos inimigos, ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então, ele desceu com seu moço. Deus falou assim, se você ainda está duvidoso, então vai no arraial inimigo para ver o que dizem de ti. Ele foi, sabe por que ele foi? Porque estava duvidoso. Porque se ele não tivesse duvidoso, eu ia dizer assim, não precisa, Senhor. Entregou? Eu estou ótimo, estou top. Vou para cima dos caras que estou cansado de perder tempo. Mas ele foi lá porque ele está cansado, está sem fé e está duvidoso sim. Mas Deus precisava voltar os olhos dele para cima. Desceu ele com seu moço Purá. No 12 ele ouviu os caras conversando dos inimigos, um sonho, e o sonho significa Gideão vai arrebentar tudo aqui. No 15, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial nas nossas mãos. Queridos, Deus voltou o olhar de que essa guerra que nós estamos enfrentando, foi Deus que colocou a gente nela. Quem vai dar glória a Deus bem forte aqui? Quem vai aplaudir o Senhor aqui? Foi Deus. Na tua loja, no teu emprego, em tudo. Pastor, no emprego está um inferno. Não esqueça, foi Deus que te abriu a porta. Toda sexta estou trazendo vídeo, até 2 de sexta novos para vocês. Eu vou falar sobre isso. Pedimos para Deus 2 coisas, cura e prosperidade. Eu vou te falar, você vai gostar do vídeo. Pelo menos eu gostei, você vai gostar. Outro ponto, terceiro. Fica de olho no teu, diga, meu projeto. Que você decidiu fazer para mim. Existem projetos que Deus não pediu, foi você que quis fazer. Projeto bom. Você resolveu abrir uma loja, Senhor. Se o Senhor prosperar essa loja, eu vou, uma porcentagem do seu aí pessoal, vai ser os que na tua igreja nunca vão ter emprego. Isso existe? Existe. Existe numa igreja a pessoa que nenhum emprego vai dar certo? Existe. Não tem capacidade. São bons, são servos de Deus, mas no emprego não vai rolar. Senhor, esses eu vou remir para o Senhor. Uma parte do meu pessoal vão ser, eu vou remir os teus filhos que não podem sobreviver a nenhum emprego. Eu vou dar aqui, eu vou cuidar. Você acha que o Senhor não endossou o projeto? Quem dá glória a Deus aqui? Senhor, eu vou fazer uma casa de adoção para ti, de recuperação de drogados. Eu vou fazer uma reunião aqui na faculdade para salvar almas. Deus te falou, não precisa me falar, é um projeto para Ele. O reino diz o quê? Até um copo d'água dado nele não volta sem galardão. Em Mateus 6, tudo que se der no reino, nem ladrão nem ferrugem vão tirar. É lógico. Mas o Senhor te diz, não esqueça, não tire os olhos da finalização do projeto que você resolveu fazer para mim. Neemias passou por isto. Neemias não tem um versículo que diga, o Senhor apareceu a Neemias. Não tem um versículo, o anjo do Senhor apareceu a Neemias. O profeta lhe disse tal coisa. Neemias calculou, Israel precisa ser, Jerusalém precisa ser reconstruída, precisamos refazer os muros, vou embarcar nessa. Deus não falou nada, mas tudo que Neemias fez dali em diante, ele fala, eu vi a mão do Senhor. Pedi ajuda, recebi, pedi proteção, recebi, pedi licença, recebi. Estou vendo a boa mão dele, mas em nenhum momento ele diz, vi o Senhor, me deu sonho, falou comigo. No projeto que ele resolveu, ele, eu e você, tem coisas que nós decidimos fazer para Deus, aí ele enfrentou cão, profetas falsos. Que mais? Falsos irmãos, lá dos judeus, ele quer fazer para eles, e eles querem destruí-lo. Que mais? Sambalat e Tobias do outro lado, que mais? Uma insegurança do inferno, tem que deixar a espada
parada aqui na terra, fincada, para poder trabalhar, porque a qualquer hora nos invadem. Que mais? Uma escassez alimentícia que é dos quintos dos infernos. Quando você fala em pessoas comendo ração, é porque está aos quintos dos infernos. Muito crente, bom, nasceu ano 2024, que nenhuma provazinha já está magoado, aguentaria terminar o projeto. O mais lindo em Neemias, ele fez, ele aguentou, mas ele no fim falou, finalmente terminamos o muro. Aplaude o teu Deus, aplaude. Quarto projeto, quarta coluna, quarto pilar. Fica de olho, não tira os olhos disso, no sobrenatural que tenho para você. Pedro está dentro de um barco, um tufão correndo solto pelas águas. Aquela água empurra qualquer ser humano para longe mesmo e arrasta ele para baixo. A água com o tufão. Pedro já sabe da morte certa com os demais. E aí vem o Senhor Jesus, mas à distância aparece um demônio, um vulto. Eles se desesperam, nós vamos morrer, um demônio vem nos buscar. Imagina o fim disso. Aí o Senhor Jesus diz, não, sou eu. Pedro diz, então eu quero, e aí ele pede algo sobrenatural. Mateus 14, 28 a 30, respondendo Pedro para o Senhor Jesus, porque o Senhor falou, sou eu, não fiquem com medo. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro não falou, se é o Senhor, então o Senhor vai vir até aqui e tal. Não. Pedro falou, se é o Senhor, eu quero andar no sobrenatural. E até ter um encontro contigo, porque eu vou para aí. O Senhor Jesus, que nunca vai inibir tua iniciativa para andar no sobrenatural. É tudo o que Ele quer. Ele fala, meu reino não é dos covardes, ele é feito pelos destemidos. Ele falou, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, olhando para os lados, igual o corredor, olhou para os lados. Reparando, porém, na força do vento, o vento está empurrando ele para longe. Teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E o Senhor disse, por que você duvidou? Queridos, qual era o projeto? Não tirar os olhos do Senhor Jesus. Para andar no mesmo sobrenatural que Ele anda. Aonde o Senhor Jesus está, a glória de Deus está. Onde o Senhor Jesus aparecia, milagres aconteciam. O sobrenatural corria solto. Por que digo corria solto? Porque temos casos na Bíblia como mulher com hemorragia que ela falou, se eu tocar na orla dele eu sou curada, aí foi. Então onde ele está? Sobrenatural. Nós fomos chamados para isso. Satanás tentou fazer a vida de Pedro os quintos dos infernos, para que ele olhasse para os lados e abrisse mão do sobrenatural. E Pedro quase perdeu essa. O que o Senhor está te pedindo, não importam os problemas. Satanás vai te dizer, Deus não conseguiu nem te completar R$10 para a tua conta de luz. Você acha que ele vai ter poder para... Ele não deu os R$10, porque ainda não chegou a hora dele liberar R$1 milhão na tua conta, só isso. Mas que os mortos vão restar na tua mão, vão, e não vai ser uma assombração. Vai ser. O Senhor está te pedindo isso. E tem mais, aquilo era um alerta para Pedro, porque Pedro representava os discípulos da igreja. Em Mateus 16, o Senhor tinha dito para Pedro, Pedro, Satanás vai querer peneirar você quando eu for para a cruz, e você guarda a vida dos teus irmãos, os 10 discípulos que estão com você, esquecendo Judas, os 10. Se você afundar, eles afundam. E quando o Senhor vai para a cruz, Pedro não consegue encarar esta visão. E ele afunda. Ele nega o Senhor Jesus, não se aproxima. Os outros 10 seguem Pedro. Então o que aconteceu naquele barco foi uma profecia, Pedro, isso vai acontecer. E aí Pedro e os 10 se perderam. 2 indo a Emaús se perderam. Mas
Pedro, nas águas, afundando, falou: Senhor, socorre-me. Eu acho lindo esse teu Senhor, que não está esperando o primeiro vacilo teu para te jogar no lixo. Ele foi lá e socorreu. E agora Pedro está submergido, está afundado no seu olhar. Ele e os discípulos olharam mais para a cruz do que para tudo que o Senhor tinha feito na sua vida até aqui. Pedro estava andando no ar, no meio do tufão, não tem nada. Agora resolveu olhar, o que é isso? Mas o Senhor foi lá, resgatou Pedro. Abriu os olhos. E os 11, Pedro mais os 10, o barco não afundou, a calma veio. Aplaude o teu Deus, aplaude. Em Lucas 24, 49, o Senhor tinha dito: eu estou enviando uma promessa. Todo mundo diga promessa. O Senhor falou: vou enviar sobre vocês uma promessa que é o Espírito Santo e muito poder, muito sobrenatural. Preciso que fiquem em Jerusalém para que isso aconteça. Eles por olhar Jesus na cruz. Agora estou falando dos outros 10. Não só Pedro, os outros 10. Resolveram pôr os olhos no Senhor que está fraco, que está aí morrendo na cruz, do que em tudo que ele fez até aquele dia. Afundaram. E não esperaram a promessa. O Senhor está te pedindo: não tire os olhos da promessa que eu te dei. A chegada do sobrenatural. Tem paralítico que vai levantar e correr, porque você cumprimentou ele e ela. Tem lugar que você vai entrar onde não se mistura a religião com aquele lugar ali. Tá bom. Senhor, só de eu dar a mão para ele cumprimentá-lo, ele vai levantar. E vão perguntar: o que foi isso? Você vai dizer: o Senhor Jesus tocou nele. Vão ser obrigados a engolir que foi Deus. Esse tempo está chegando, está para qualquer minuto. Pastor Paulo me mandou um áudio, você orando com a tua Paula, a dona patroa, que mandei você em casa. Um áudio lindo. Deus falou para vocês dois. Não, estou brincando que mandou. O pastor Paulo é indomável. Mas eles falaram, mandaram um áudio, que o Senhor falou: os milagres vão acontecer em breve. A palavra levantou a gente, mandei para os primogênitos. Ficamos tudo arrepiados. E se não ficar arrepiado, entra em disciplina. Eles têm que dizer que estão extasiados. Porque nós cremos no sobrenatural. Aplaude o teu Deus, aplaude. Quinto pilar. Fica de olho no que o pastora pregou para você. Satanás nos ensinou sobre o que vem depois. Aí você pega uma configuração de um celular. Ah, mas se me dera tivesse mais um dinheiro, eu já pegaria o que está sendo lançado agora. E nós queremos fazer isso na igreja, na pregação. É o que vem depois. Que palavra! Então a gente está se condicionando a esquecer ela, porque a próxima vai ser melhor. Temos muitos casos, 3 para te mencionar aqui, casos. Eu vou obedecer porque eu estou de olho no cumprimento da palavra que o pastor, profeta Eliseu pregou. Viúva de Sarepta chega ao profeta e diz assim: porque assim diz o Senhor. Diga, Deus pregou. Elias não falou, eu estou falando. Ele falou, assim diz o Senhor. É uma pregação para essa viúva. Se você trouxer essa comida aqui e tal, e colocar no reino em primeiro lugar, o Senhor diz, é a palavra dele, que não acabará farinha, azeite e agregados, não importa quanta gente venha comer, garantido para todos, até que... Quando ela foi buscar aquela comida, os céticos do Evangelho Fácil 2024 diriam: sua louca, o que você está fazendo? Mas ela diria: eu estou obedecendo porque eu estou de olho no cumprimento do que o pastor, a pastora, o primogênito, a primogênita pregou, vai se cumprir na minha vida. E quando ela obedece e entrega, ela foi lá, entregou, colocou... Não teve nova profecia. Não tem uma frase que diga: Elias trouxe mais uma. Não. Foi só aquela pregação. Deus não precisa se repetir. Entrou no teu coração, vai se cumprir. Deus falou, está falado. Elias falou: você traz e põe aqui, vai ver o que Deus vai fazer. O Senhor falou que vai fazer. Ela falou: é nisso que eu creio. Fez assim que ela fez, a Bíblia diz. O azeite começou a brotar, a farinha começou a se multiplicar. Segundo personagem, a esposa de um profeta que morreu, corre para o profeta Eliseu e diz: querem me vender meus filhos, não tenho como pagar as dívidas. E ele pede algo para ela, naquela época onde as conversas era tudo, meu Deus,
A única coisa que tinha era conversas, sobre tudo. E ela vai pedir para a vizinhança. Então, esta casa, a casa dela está aqui, esta. Olha, me empresta a panela vazia. Eles vão conversar. Ué, ela pediu para mim, mas pediu para você também, panela vazia? Pediu. Vamos perguntar para a outra? Pediu. Papel de idiotinha, o que é isso aí? Será que ela vai fugir porque está em dívida e vai vender nossas panelas pelo caminho? O que ela vai fazer? Mas por que ela fez esse papelão aí? Mesmo sabendo que eles vão saber, vão comentar. São capazes de aparecer na porta de casa para exigir. Mas ela fez, por que ela fez? Porque a palavra de Deus, se eu fizer isto, porque eu obedeci o que foi pregado, vai encher de azeite essas vasilhas. Quem aplaude a Deus aqui? A sunamita, Deus levanta o profeta diz, olha, você, Deus abriu a madre, marido, senhor de idade, está com poder para gerar, tendo comunhão, vem criança. Veio, o menino veio, morreu depois. Ela esconde até do marido e diz assim para o moço dela, não olhe, original, não olhe à direita, não olhe à esquerda. É o que ela pediu para o rapaz. Não quero que desvie teu olhar. Quem falar com você, você ouve e responde sem olhar para a pessoa. Só quero que você olhe lá. Lá onde? Lá no culto onde a palavra de Deus vai ser liberada e essa palavra ressuscita meu filho. E ela chegou no profeta e o filho voltou para os seus braços. Quem aplaude a Deus aqui? Sexto pilar, fique de olho no que eu vou te dar. Quando Abraão sai da sua terra e parentela, ele era um senhor de 76 anos, não era uma criança. E ele não levou com ele amigos, nem admiradores. Poderia levar amigos. Olha, sou tão teu amigo, você falando com essa paixão desse novo Deus, vou com você. Ele não levou. Ele não levou admiradores. Olha, eu admiro tanto a tua vida de fé. Você agora encontrou um novo Deus aqui na Babilônia. Eu vou com você. Não levou. E ele não tinha filho. Ele levou a Ló, que não era criança. Ló deveria ter seus 40, 50 anos. Só de olhar na genealogia aí a gente descobre mais ou menos a faixa etária. Então, quando Abraão sai, a Bíblia diz que ele só levou seus escravos e gado. Ló levou seus bem menos escravos e gado. Qual é a única companhia que Abraão e Sara têm no deserto? Ló, a esposa de Ló. Ló consegue fazer 2 filhas, 2 diabas, mas não ali com Abraão. Com Abraão eram lindas. Saci Terera não tinha entrado no corpo delas ainda. Então elas vieram encher a casa de Abraão de vida. À tarde, Abraão falava com quem? Não é com os escravos, isso não é praxe. É com Ló. Olha, acabamos de passar pela terra dos, sei lá, dos filisteus, aprendemos aí, a mulher diz, aprendi esse bolo, vamos comer, vamos inaugurar. E agora acontece um episódio que acontece com muita gente que enquanto está na cadeira, sem dinheiro, é lindo, é filho lindo. Ungiu alguma coisa, Deus abriu uma porta financeira, chegou minha hora de caminhar. Aconteceu com Saul, aconteceu com Ló. Ló agora está com gado, está mais maduro, porque aprendeu com Abraão. Ele está deixando os pastores dele reclamarem com os pastores contra os pastores de Abraão. Em vez de ele correr aos pés de Abraão e dizer, meu pai, você não é meu pai, tudo aqui é teu. Não, eu tenho que defender o que é meu, afinal. Abraão percebeu. Vai embora. Quando Ló vai embora, ele leva as 2 bebês que até então eram lindas, enchendo a casa de vida junto, leva a esposa, que era amiga da esposa dele, leva o gado, por mais que Abraão era super abastado, puxa, tinha muito mais gado berrando aí na frente de Ló, já foi embora. Os pastores, escravos de Ló foram embora. Com certeza Abraão sentiu vazio, assim como deixa vazio na gente todo mundo que nos abandona. Eles deixam um vazio na gente. Abraão experimentou, mas o vazio para Abraão foi muito maximizado. Abraão não tinha celular, não morava na cidade, estava no deserto. Na tua Bíblia diz, em Gênesis 13, 14, como Deus não erra. Deus está vendo Abraão olhando como Ló se retirou, está olhando para o vazio. Deus imediatamente dirige o olhar de Abraão para cima, para dizer para ele, fique de olho no que eu vou te dar.
Em Gênesis 13, versículo 14 a 18, disse o Senhor a Abrão, porque Abrão e não Abraão, porque ainda era um homem imaturo também. Olha, capítulo 13 é um capítulo e meio depois do capítulo 12, quando ele saiu da sua terra. Ele ainda é imaturo, está aprendendo. Disse o Senhor a Abrão, vírgula, o que diz na tua Bíblia? Depois que Ló se separou dele. Então o Senhor correu para socorrer o seu servo, e hoje está socorrendo você. Está socorrendo você. O vazio que deixaram em você, Deus está te dizendo: eu sou mais que suficiente para você, e você nunca precisou de nenhum Ló, nem para encher tua casa, nem para te levar ao destino que eu programei para você. Então, depois que Ló se separou dele, 2 pontos: ergue os olhos e olha para cima e para os lados. O que Deus está falando para Abraão? Não tire os olhos do que eu vou te dar. Tira os olhos de quem te abandonou e deixou vazio. Ergue os olhos e olha de onde estás. Para norte, sul, oriente e ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei. E tem mais: a ti e a tua descendência, eu vou encher tua casa de vidas. E não é só isso, você não vai ter só o povo árabe, judeu, você vai ter, em Gálatas 3, todos os salvos no céu vão ser teus filhos. Você nunca vai sentir solidão na tua eternidade. Quem dá glória a Deus bem forte? Pode aplaudir o teu Deus. Versículo 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, vai poder contar os filhos que eu vou pôr à tua volta. Levanta-te, usa o mesmo verbo que usou para Josué, levanta os olhos para cima. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e largura, porque te darei. 18, Abraão foi curado em 3 áreas. Abraão mudando as suas tendas, todo mundo diga, não estacionou. Continuou crescendo. A experiência com Deus fez Abraão entender: eu não vou parar por causa de quem me abandonou. Quem te abandonou ou nos abandonou, te abandonou no singular, nos abandonou, não faz falta. É só esquecer. Pastor, é duro ter que esquecer e fazer de conta que a pessoa nunca existiu. É melhor do que a gente sofrer. Está me entendendo? Abraão continuou crescendo. Paulo falou: quem quer ficar, fique. Eu vou continuar na corrida. Eu sei onde eu vou chegar. Outra. Foi habitar nos carvalhões de Manre, que estão juntos a Hebron. Ali levantou altar ao Senhor. Sua vida com Deus intacta. Ele não ficou estacionada com: me abandonou na hora que eu mais precisava. Ruim quando nos abandonam na hora que mais precisamos deles. Abraão não caiu nessa. Puxa, na hora da maior solidão, eu nem cheguei na terra que Deus vai me pôr, Ele vai lá me abandonar. Ele não caiu nessa. Não deixe ninguém que te abandonou destruir a tua vida. Eu vou melhorar a mesma frase, mas vou espiritualizá-la agora. Não deixe ninguém que te abandonou ocupar o lugar que é só do Senhor Jesus na tua vida. O Senhor Jesus é mais do que suficiente para você. Te abandonou, Deus levanta de você uma nação. Dá para dar glória a Deus aqui? Tirou de você 10 reais, Deus vai te dar 1 milhão. Tirou de você uma loja, Deus vai te dar uma rede. Não estacione a tua vida por quem resolveu nos abandonar. Não interessa. Terceiro, quando ele agora, lá na frente, o que é o que acontece sempre? A pessoa, foi embora, aí foi brincar, tá bom. Aí os demônios vêm e levam tudo. Aí está lá Ló, no meio de Sodoma e Gomorra, e mais 3 reis, são 5 a região. Vem 4 reis de fora, dominam os 5, levam embora, levam tudo e levam Ló com tudo. Abraão se sente na obrigação de resgatar Ló. Por quê? Porque foi Abraão que tirou Ló da sua família, do Iraque, de Babilônia. Então ele se sente na obrigação de ir trazê-lo de volta. E em Gênesis 14, versículos 14 a 16, vou ler rapidamente. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, versículo 16, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho. Trouxe a família, trouxe tudo de volta.
Quando Abraão traz tudo de volta, sabe o que Abraão fez? Já tinha passado um tempo. Abraão não falou, bom, agora que eu te trouxe de volta, agora que você viu que toda a tua vida depende de mim, fica comigo. Não. Ô Ló, quando você foi embora, Deus me ensinou que não preciso de você para nada. Eu preciso do Senhor Jesus. Pode ir. Como é que você sabe, pastor, que ele liberou Ló? Mais adiante, Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra, e quando chega em Gênesis 19:1, ao anoitecer vieram os anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló sentado e a família de Ló estava lá dentro. Ló não conseguiu gerar em Abraão nenhuma dependência. E nesta hora que Abraão ganha dos 4 reis e resgata os 5, tanto os 4 reis com seus bens, quanto os 5 reis com seus bens, os homens chegam e dizem assim, os 5 reis, por favor, pelo menos liberta a gente, fica com nossos bens, porque você é o dono de tudo agora. Abraão fala, levantei a mão para o Deus Altíssimo, que não quer R$1 de vocês, tudo que Deus vai me dar, vai ser Deus quem vai me dar, o que é teu pode levar embora. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Fique de olho em tudo que Deus vai te dar. Não tire os olhos disso. Nada vai ser comparado ao que Deus vai te dar. Eu estou falando de dinheiro, estou falando de saúde, estou falando de bem-estar, de estabilidade, de poder, de unção, de ministério. Tudo isso Deus vai te dar. Não tire os olhos disso. 7. O Senhor te diz, fique de olho nas minhas retomadas. Davi, em Ziclag, quando ele volta, eles encontram, está em 1 Samuel 30, eles encontram Ziclag que foi levada, levaram os bens, levaram as famílias de Davi, dos seus guerreiros, os filhos. Diz que choraram até não aguentar mais. Mas de repente, no mesmo dia, eles fizeram isso por quê? Porque os seus olhos estavam naquele caos. Davi voltou a lembrar do Deus de retomadas, diga retomadas. Ele foi consultar ao Senhor e no versículo 8 Deus falou para ele, vai, porque tudo libertarás. Não tire os olhos, não importa o que você esteja enfrentando. Deus falando assim para Davi, Davi, eu não te prometi esse problema que você está vivendo. Eu te prometi estar lá em cima. O Senhor está falando para você hoje aí em casa. Eu não te prometi os problemas que hoje você está vivendo. Eu te prometi te pôr por cima e não de baixo, não por cauda, mas por cabeça. A muitos empresta, de ninguém toma emprestado. Não tire os olhos do Deus que vai te dar a volta por cima. Aplaude Ele direito, aplaude. 8 pilar, penúltimo. Fique de olho nos meus livramentos. Meu Deus, quanto crente na última hora tem problemas sérios. Porque conseguiu crer até a última carta que veio do advogado de não sei quem, do decreto, da notícia, do diagnóstico médico, do ladrão, do agiota. Aí não entendeu que Deus é de livramento, se esqueceu isso. Falaram para Josafá, e eu te menciono Josafá, eu sei porque eu estou falando de Josafá. Chegaram para Josafá em 2 Crônicas 20, falando de Josafá. Tem um povo gigante do outro lado, uma multidão incontável. O que eu falei mesmo? Incontável. Eles chegam dizendo, Josafá, estão aí do lado. Em 2 Crônicas 20, versículo 1, ele se apavora, 2 em diante, ele corre para a igreja orar. Puxa, nenhum rei faria isso. E lá, ele diz assim, no versículo 8, Senhor, não temos força contra todo esse povo, mas os nossos olhos em ti. Versículo 12. Porque até o 11 ele fala, o Senhor já deu livramento aqui e acolá, então estamos de olho no teu livramento. Aí eu te menciono Josafá, porque não é praxe dos reis correrem para a igreja, tem que correr para frente da batalha. Por que Josafá não foi lá? Porque não é idiota. Porque ele sabia que se ele vai lá e olha o tamanho do problema, a fé dele vai parar no chinelo. E por que nós temos que mencionar isso aqui?
Para de bisbilhotar, o que mata a tua fé não te interessa. Tem um grupo de missionários da UN na África, eu falei com um deles, e uma. E vem do Brasil, de várias partes do mundo, são missionários evangélicos, pregam o evangelho na África, e levam remédios para a população doente. E aí eles tinham que voltar, porque eram férias deles, né? Então, um volta para o Brasil, outro tal. E eles deixaram um remédio que não tem nada a ver. Nada a ver, um remédio que não tem nada a ver. Deixaram lá, armazenado. Aí eles ficaram um tempo, voltaram. Quando eles chegam, as crianças da aldeia correm tudo para eles. E com muita alegria dizem, vocês podiam demorar mais nas suas férias, porque nós estamos bem, nós não precisamos de remédio, está todo mundo curado. E as crianças, os pais, as mães, sempre ouviam o evangelho da boca deles. E aí eles perguntaram, por que disso? Ah, porque nós arrombamos lá aquele remédio que não é nada, e todo mundo que aparecia doente, a gente já dava um engolia, ficava bom. Todo tipo de doença, todo tipo de dor. O que curou? Foi aquele remédio de nada ou foi o Senhor Jesus que foi pregado? Tem coisa que você bisbilhota tanto, por isso que a tua fé está no chinelo. Alguém me fala, pastor, pode orar? Bom, qual é o nome da doença? Esse. Deixa eu te falar o que ela faz. Não, não, eu já não estou legal. Você ainda vai me falar, aí minha fé vai ficar igual a você. Deixa eu orar e acabou, tem coisa que é melhor não saber. Quantos dão glória a Deus aqui? Deus chega para uma Ana, o marido dela, enfim, não tem filho. Até Deus explicar o caminho do tal, de abrir uma madre, ela não vai crer nunca mais na vida. Tudo que ela precisa é orar para Deus abrir, Deus fala, abre a madre, acabou. Abraão, é um senhor, uma senhora, abre a madre, já foi, não tem que. A minha Bíblia diz, não queira saber demais o que dizem de ti, vai descobrir que até quem você gosta fala mal. O salmista diz, não sou orgulhoso para bisbilhotar demais. A tua fé está parando no chinelo, porque você está encarando o tempo todo. Mas eu ganho um salário mínimo, mas o tamanho da dívida que está no banco já é em 6 mil reais. Você está remunerando tanto isto, que não tem anjo mais que tenha legalidade para te dar o livramento. Milagre é milagre. O Deus de livramentos não precisa que você saiba demais. Josafá não sabia direito o que tem do outro lado. Mas ele falou, por que eu quero saber? Eu estou de olho no Senhor. O Senhor é quem dá os livramentos. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Tire os olhos de tanta coisa que não te concerne. 9 e último, fica de olho nos sonhos que implantei em você. Todas as vezes que você orou, Deus colocou em você sonhos, crer em algumas coisas. São sonhos. José recebe sonhos, agora ele está jogado numa prisão que ninguém sai vivo. Ninguém. Aquele sonho que um copeiro volta em vida é atípico. É um milagre de Deus. Ninguém sai vivo. Mas José mesmo na prisão, ele está interpretando os sonhos e falando do poder de Deus. Por quê? Porque ele ainda não esqueceu dos sonhos que Deus deu para ele. José, eu não te dei sonho de você estar na masmorra, na cadeia, eu te dei sonho de reinar. E glória a Deus pela vida de José que não abriu mão disso. O Senhor está te falando hoje, eu não te dei nenhum sonho de você estar na lama. O sonho que eu te dei não pode morrer em você. Nós temos sonhos aqui, muitos sonhos, de coisas pequenas e grandes. Nós não vamos abandonar eles. Vou repetir o título. Fica de olho nos sonhos que implantei dentro de você. O Senhor está te pedindo para não parar nunca de sonhar. Não importa se até como José chegou na prisão que ninguém sai vivo. Não deixe de sonhar. Porque com José se cumpriu, vai se cumprir com você. Aplaude o teu Deus, aplaude. Terminamos desfecho final e súmula, pregamos aí 1h e 15 minutos, que lindo, 1h e 15 minutos você comendo, e não 1h e 15 minutos em fila de hospital, não é lindo isso? Comendo a palavra de Deus, se alimentando, dá glória a Deus aqui, santo Ele. Então o que dissemos na primeira frase, repetimos aqui, digo no plural, porque daqui a pouco o esboço vai estar no teu celular. 1 Coríntios 9, 24, 25, o apóstolo Paulo diz assim, todos os que correm no estádio, eles estão na verdade de olho no prêmio, diga prêmio.
correi de tal maneira que eu alcanceis. Queridos, no 25 ele diz, todo atleta em tudo se domina para alcançar o prêmio. O que isso significa para nós hoje? O que é um atleta? Alguém que se dedica. Quando está todo mundo no normal, nem precisa todo mundo estar aí endemoniado, à planta. Não, estão aí no normal, você não está. Você está em jejum quando está todo mundo comendo. Você está orando quando está todo mundo conversando. Isso é coisa de atleta. Fazendo dieta, pagando um preço. Mas não deixe ninguém te criticar. Porque você está de olho no prêmio. O Senhor está te falando hoje, observe os meus pilares na tua vida. Mesmo que todos estejam em outra. Permaneça. Somos uma igreja de guerra. A gente só ouve falar em guerra há 9 anos. É briga com Saci Beleléu, com a cunhada dele. E já brigamos com cada bicho louco. Mas isso chama de atleta que está se dedicando para alcançar uma coroa. O Senhor está te falando a mesma coisa hoje. Não pare de orar. Não pare de crer. Não pare de sonhar. Não pare de obedecer a palavra. Não pare de andar em comunhão com a tua igreja. Termino com essa frase, Apocalipse 3, 10, 11, saiu da boca do Senhor Jesus. Porque guardaste a minha palavra. Diga amém. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Aí se dedicou. Também eu te guardarei da hora da provação que vai assolar tudo que é crente de brincadeira no mundo. Para experimentar eles. Venha sem demora, conserva o que tem, para ninguém tomar a tua coroa, porque ela já é tua. O Senhor está te falando hoje, eu te dei algo, eu te dei uma coroa, ninguém tira de você. Quem quer crer no Senhor até debaixo d'água? Quem quer obedecer ao Senhor Jesus, custe o que te custar? Quem quer crer no Senhor Jesus, levante a mão, levante a outra mão, levante as duas mãos. Levantou aí em casa, aplaude o teu Deus, teu nome foi anotado. O Espírito Santo anotou teu nome. Põe a mão no teu coração, apaga as luzes, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, tomo a minha decisão. Eu creio em ti. Peço perdão ao Senhor por todas as vezes que me permiti me distrair, não obedecendo ao Senhor. Peço perdão ao Senhor, se duvidei do Senhor, se fui contra a tua palavra. Amado Espírito Santo, por favor, me ajude a crer no Senhor Jesus. O Senhor conhece todas as minhas limitações. Me ajude a ser este filho, esta filha, obediente, forte. Pai Celestial, Paizinho querido, não tem outro bem além do Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho. Eu me lanço nos teus braços, entrego nas tuas mãos toda a minha vida, toda a minha fé, tudo que eu sou. Eu creio em ti. Não vou abrir mão das promessas. Eu creio no Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 2 minutos para você orar. Fale com o Senhor Jesus agora. Aplica no Senhor Jesus. Aplica. Aplica agora. Põe para Ele. Senhor, aplica a palavra que acabou de ouvir. Dizendo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos esta questão e a outra. Eu entrego nas tuas mãos. Diga para Ele. Diga para Ele que você resolve confiar até debaixo d'água. Eu vou me calar, vou te dar esse tempo só entre você e Ele agora.
Canta esse louvor, canta. Glória, 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 glória. Comparação não há. Força alguma pode resistir. Maior bondade e amor nunca acharei, jamais encontrarei. Rei da glória eterna, como tu não existirás. Rei da glória eterna, como tu não existirás. Vem me surpreender mais uma vez, arrebatar meu coração, tudo que tenho é teu. Vem me surpreender mais uma vez, arrebatar meu coração, tudo que tenho é teu. E quando em silêncio tu estás, eu posso ouvir tua voz a me chamar. Muito mais do que eu possa compreender, como um Deus tão grande tem saudade de mim. Rei da glória eterna, como tu não existirás. Rei da glória eterna, como tu não existirás. Vem me surpreender mais uma vez, tudo que tenho é teu. Vem me surpreender mais uma vez, arrebatar meu coração, tudo que tenho é Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém, amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Eu já vou editar a palavra, vou te mandar agora mesmo. tudo que tenho, tudo que sou.